Primeiro, me apresentar rapidamente, meu nome é Daniel, eu sou catequista aqui, é meu segundo ano dando catequese aqui em Nossa Senhora da Bruta, né? Nossa Senhora de Lourdes, aqui na comunidade. Eu já tinha sido catequista antes em outra comunidade, durante 1 ano e meio, mais ou menos, mas a minha história com a catequese vem de um pouco mais longe também. A minha mãe foi catequista aqui, em Alphaville, durante 20 anos, e aí esse ano passado ela se aposentou e eu aproveitei e já entrei também de carona, né, substituindo a ela, e a minha avó era catequista também. Então, tem a minha avó, que era catequista, minha mãe, que foi catequista, eu sou, e a minha auxiliar esse ano é minha filha, que está ali, ó, Mariana. Ela está como auxiliar, porque ela está se preparando também para ser catequista. Então, está sendo a 4ª geração de catequistas na família, o que me deixa muito feliz. Eu fui católico a minha vida toda, né, nasci até por essa história aí de catequese e tudo mais, mas teve um momento da minha vida que eu, de fato, me converti, mas essa história certamente vai aparecer aí em alguma das aulas, tal. Não vou dar spoiler nenhum agora, não. A aula de hoje vai ser sobre o tema da revelação de Deus. Só um parênteses, na minha turma do ano passado, eram 10 alunos só no começo. Então, a gente pôde se apresentar um por um, conhecer um pouquinho da história e tal. Essa turma são 50 alunos. Se a gente for se apresentar a cada um, a gente só faz isso durante a aula toda e não vai conseguir dar o conteúdo. E o conteúdo está muito extenso. Então, eu vou conhecendo vocês ao longo deste ano e do ano que vem aí. O curso é longo, a gente vai ter a aula começando agora em agosto e vai até novembro do ano que vem, para vocês receberem o Crisma. E ainda assim eu tenho que correr, porque o conteúdo é muito extenso mesmo. Mas vai valer a pena. Garanto para vocês que vai valer a pena. Tanto que tem uma aluna minha, que é a Daniele, ela foi a minha aluna na turma passada, está como a minha assistente nesse ano, pediu para continuar. Tem um outro aluno meu que chama Silvio, que ele se mudou para o exterior, ele pediu para assistir às aulas online também, está mostrando para a família toda. Então, quer dizer, espero que vocês gostem tanto quanto eles gostaram aí do curso. Tá? Mas a gente sempre começa com uma coisa que todo cristão precisa começar, que é com a oração. Então, eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Quem sabe? E rezar comigo a invocação do Espírito Santo. Quem conhece, já segue. Quem não conhece, está aqui na lousa, para a gente seguir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, vamos dar início ao nosso curso aqui. As aulas começam, pode ser. As aulas vão ser quarta-feira, às 19h30. Elas começam, eu vou fazer o possível para começar exatamente às 19h30, então eu pedia para todo mundo chegar sempre uns 5, 10 minutos antes, né? Eu vou dar o conteúdo a rigor, seria 1h15 de aula. Eu vou fazer o possível para dar todo o conteúdo em 1 hora e deixar esses últimos 15 minutos para a gente tirar dúvida, para conversar. Quem não tiver dúvida já pode ir. Quem quiser conversar comigo em particular, a gente também tem esse tempinho depois.
Então, eu acho legal fazer desse modo, porque aí tem até tempo de conhecer vocês um pouco melhor também. Ao longo da aula, eu vou dar certos intervalos para a gente tirar as dúvidas, para ficar um pouquinho mais organizado. Então, assim, quem tiver dúvida, anota, guardem. Então, dado alguns slides aqui, eu paro, pergunto, aí vocês fazem a pergunta. E procura sempre se ater ao conteúdo que está sendo dado. Se alguém tem alguma dúvida geral, de alguma outra coisa, no final da aula a gente vai ter aqueles 15 minutos para conversar exatamente sobre isso. Combinado? Beleza. Então, vamos dar início aí. O material para esse curso. O que precisa ter? Na verdade, o que todo católico precisa ter em casa, né? Primeiro, o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo, esse livrinho amarelo que está aqui, o meu já está, coitado, já está desbotado já. Está todo detonado aqui, eu vou comprar um novo aí em breve. O que é o Catecismo da Igreja Católica? É a explicação de tudo que a Igreja ensina, de tudo que é assunto que você possa imaginar. Então, você está na dúvida, o que a Igreja fala sobre política? Tem alguns lugares falando, assim, descrevendo mais ou menos qual é a posição da Igreja. O que ela fala sobre, sei lá, homossexualismo? Está escrito lá. O que ela fala sobre caridade? Sobre a relação com outras religiões? Sobre o casamento, o sacramento? O assunto que você imaginar, pode ter certeza que um grupo grande de bispos se reuniu durante um longo tempo, tá? Isso demorou, se eu não me engano, foram 5 anos, com uma comissão grande de bispos reunidas para gerar esse documento aí, sob a tutela do São João Paulo II, que é um dos maiores santos e teólogos que a gente teve nesse último século. Talvez da história toda da Igreja. Então, tem que ter o catecismo, porque o curso todo é baseado no catecismo. Tá? Segunda coisa, tem que ter uma Bíblia. Eu coloquei aqui a capa da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia muito boa. Eu gosto muito dela. Eu não trouxe a minha, porque também está mais detonada do que o catecismo aqui. Ela é muito boa. Eu gosto da Bíblia de Jerusalém, que é o seguinte, ela tem muitas ligações entre trechos da Bíblia. Você está lendo um trecho, você fala... Nossa, mas eu sei que tem algum outro lugar que fala um assunto parecido. Está lá a referência. Todo texto, toda página tem, sei lá, umas 20 referências cruzadas. Isso é muito bom para estudo, para vocês lerem, não só ler assim sequencialmente, mas ler estudando. Tem uma outra Bíblia que também é muito boa, essa aqui, que chama Bíblia Sagrada. Tá? Acho que até a Antônia falou que aquela tem, né? É mesmo. E tem uma outra que chama Ave Maria. Qualquer uma delas está ótimo. Tá? Só a única coisa que não pode ser é uma Bíblia que seja protestante, porque ele tem livros a menos. Tá? A Bíblia protestante, em geral, tem alguns livros a menos que a Bíblia católica. Então, mas afora disso, assim, pelo menos nos mesmos livros que ela tem, tudo bem. Não pode ser Bíblia de alguns grupos que, por exemplo, Testemunha de Jeová, ela tem distorções na tradução. Isso aí realmente não dá. Então, enfim, Bíblia, se tiver escrito Bíblia Católica, está valendo. E um caderno para anotar, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem para justamente ajudar nesse ponto. Quando eu perguntar de dúvidas, já vão ter anotado. Combinado? Posso entrar no tema de hoje? Vamos lá. Hoje, o tema é o seguinte. Eu vou começar fazendo 2 perguntas para vocês. Só deixar a porta aberta um pouco. Talvez tenha gente chegando, assim, mas a ponta do barulho eu vou fechar aqui, tá? Até o final da aula, acho que já vou. Vou fazer 2 perguntas para vocês. Uma, acho que é bem fácil, e uma, acho que é um pouco mais difícil. Primeira pergunta.
Deus existe? Sim ou não? Sim. Essa foi fácil. Segunda pergunta. Como é que você sabe que Deus existe? Essa é um pouco mais difícil. Tem razão, fé é uma parte. Mas eu sinto, eu tenho fé. Tudo são formas de conhecer a Deus, não é? Mas tem muita gente que acredita que Deus não existe. Muita gente que acredita que Deus existe, mas é distante. Tem várias relações que a humanidade tem com Deus. Tem gente que acredita em múltiplos deuses, né? Então, como é que é a nossa relação com Deus? Deus, como é que ele falou à humanidade? Como é que a gente entende esse diálogo que ele tem conosco e que a gente tem que ter com ele? Vamos respondendo em partes a isso aí. Eu vou começar falando, mostrando assim. Essa pergunta, Deus existe? Eu botei uma foto, foi o nascer do sol, 2 dias atrás, assim, que eu olhei e falei, não, isso aqui tem que... Vou aproveitar para ilustrar. A foto não faz juízo a beleza que estava lá de manhã, cedinho, quando a gente acordou. A gente olha essa beleza toda e fala, a gente foi criado para alguma coisa, Deus, o Criador, fez essa beleza por algum motivo. Assim, a gente tá essa contemplação, quando você olha a natureza, quando você olha, quando você ouve uma música, tal, tem alguma coisa que está falando de Deus para a gente, isso, né? E que leva a gente a questionar. Então, leva a gente a acreditar, ou leva a gente, pelo menos, a pensar qual é o sentido da nossa vida quando você contempla essas coisas. A gente pode conhecer a Deus na contemplação, pode conhecer a Deus pela pregação de alguém, pode conhecer a Deus por vários caminhos. Mas eu vou começar dizendo o seguinte, Deus pode ser conhecido pela razão. Tá? E o que significa isso? A gente pode conhecê-lo, deixa eu só fazer, meditando, observando, analisando, filosofando, sem nenhuma revelação direta sobre Deus. Deus deu a nós essa capacidade de ser conhecido só pelo intelecto, só pela mente e pela alma que ele colocou em cada um de nós. Tá? Isso que eu estou dizendo foi explorado por muitos filósofos que, sem ter diretamente, vamos dizer assim, fé em Deus, ou ter ouvido a revelação de Deus, chegaram a essa conclusão que tem que haver um Deus. Um deles é o filósofo mais famoso que existiu, o pai da filosofia, que é Aristóteles. Tá? Ele, curiosamente, entre os gregos, era conhecido como ateu, porque ele não acreditava nos múltiplos deuses que os gregos acreditavam. Né? Os gregos tinham Zeus, tinham... Aí eu confundo sempre os deuses romanos com gregos, Baco, acho que é romano, tal, mas tinha aqueles monte de deuses, semideuses, etc. E o Aristóteles começou a pensar, ele falou, não, só pode ter um Deus, que tem que ser 100% espírito. E ele fez um desenvolvimento em cima disso. Tá? O desenvolvimento dele chama-se o motor imóvel. Quem tiver curiosidade, põe depois no Google Aristóteles, motor imóvel, que você vai chegar a essa conclusão. Melhor ainda, São Tomás de Aquino pegou isso aí. Conhece São Tomás de Aquino? Ouviram falar? Vocês vão ouvir falar muito nesse curso dele, tá? Ele é o maior teólogo que já houve na história do cristianismo, 2 anos de cristianismo. Ele pegou o que Aristóteles falou e transformou, assim, quase que igualzinho, no primeiro argumento dele, como que a gente pode conhecer a Deus pela razão. Eu vou apresentar uma versão bem mais simplificada desse argumento, tá? Que chama o argumento cosmológico Kalam. Ele tem esse nome Kalam, curioso, porque foi desenvolvido não por cristãos, mas por muçulmanos.
Kalam significa conhecer a Deus. Então, um argumento de Deus, só que desenvolvido por muçulmanos na Idade Média, que foi resgatado recentemente por um teólogo protestante, inclusive, chamado William Craig. Muito bom. O argumento é mais ou menos assim. Tudo que começa a existir tem uma causa para a sua existência. Exemplo, eu comecei a existir, eu não existia, meu pai e minha mãe casaram e eu estou aqui. Né? Essa mesa era uma madeira, veio alguém, uma máquina, uma pessoa, uma fábrica, transformou e ela começou a existir porque o marceneiro fez essa mesa. Ele tem uma causa para ela existir. Esse computador não existia, foi lá uma empresa, juntou as peças, tal, não sei o que, fez esse computador. Tudo que começou a existir, não existir, começou a existir, tem um motivo para ele existir. Caso contrário, as coisas apareceriam do nada, sem motivo, isso não acontece, ninguém nunca viu. Ah, você está andando e de repente apareceu na tua frente uma pessoa que não existia antes. Né? Isso não existe, isso não acontece. Tudo que a gente vê acontecer tem uma razão, começou a existir, tem uma razão para a sua existência. O ponto, o universo começou a existir em um dado momento. Né? Hoje a gente conhece isso como teoria do Big Bang. Né? Essa teoria do Big Bang, inclusive, foi desenvolvida por um padre católico, não sei se vocês sabem disso. Mas foi um frei chamado Georges Lemaitre. Ele era padre e era doutor em física ao mesmo tempo, né? E desenvolveu essa hipótese que foi depois comprovada de que o universo passou a existir em um dado momento. E antes desse universo começar a existir, não existia nem espaço, nem tempo. Não existia nada. Em um dado momento, do nada, veio este universo. Tá? Inclusive, quando ele desenvolveu essa hipótese no começo do século passado, um pouco depois, na verdade, que foi lá pelos anos 20, por aí, foi muito contestada porque acharam que ela é muito religiosa demais, né? Mas aí a física acabou estudando e comprovou que ela é verdadeira. E hoje não tem, acho que ninguém que estude física que diga que não, o Big Bang é falso. Né? Mas significa que o universo começou a existir. Mas espera um pouquinho, se tudo que existe tem uma causa, e o universo começou a existir, então o universo tem uma causa. Tá? Mas se tudo que existe, que é material, que faz parte não desse mundo, mas até desse mundo, os planetas, galáxias, etc., etc., está no universo, a causa dele tem que estar fora do universo. Se esse universo, antes dele, não tinha tempo, a causa do universo tem que ser atemporal. Tem que estar fora do tempo. Não pode ser material, porque não existia matéria para ter criado a matéria. Tem que ser uma causa poderosa, porque consegue criar um universo a partir do nada. Tem que ser uma causa inteligente, porque consegue criar um universo com leis, com ordem, que funciona perfeitamente. Assim. Até um outro argumento, que o universo é tão perfeito que não é possível que ele não tenha sido criado. Tá? Esse é o argumento que mais converte o pessoal que é ateu e vai estudar a ciência. Tá? Chama o argumento do ajuste fino do universo. Mas não vou entrar nele porque ele é muito complicado. Vou ficar nesse aqui, porque, acredite em mim, ele é um pouco mais simples. O fato é de que, se quem criou o universo é todo poderoso, é imaterial, ou seja, é espiritual, é atemporal, está na eternidade, é inteligente, porque criou algo que tem lógica, que faz sentido, a gente chama o Criador de Deus. Essas todas são características de Deus. E eu cheguei a essa conclusão sem depender de técnica,
sem depender de revelação religiosa, dependendo apenas do meu poder de observação do universo que está aí, na minha frente, só olhando a natureza. Tá? Ou seja, pela razão, pela lógica, é possível você mostrar que Deus existe. Tá? O que isso significa? Isso é mais... Eu falei tudo, mas tudo bem, vai estar escrito aí, só para dar referência. Deus criou a gente, ele não se mostra diretamente para a gente. Não conheço ninguém que fala, nossa, eu estava andando aqui na esquina e vi Deus. Não é assim que funciona. Né? A gente tem, até como falou, tem uma... Muitas vezes a gente sente, quando está rezando, nossa. Ou a gente reza, faz um pedido, o pedido é atendido, a gente fala, nossa, Deus ouviu minha oração. Mas a gente tem que ter fé na nossa vida. A gente não vê Deus fisicamente. Deus não aparece e fala, olha, eu estou aqui, gente. Não é assim. A gente tem que ter um componente de fé. E por que tem isso? Isso vai explicar ao longo do curso. Tá? Mas não é que Deus também abandonou. A gente falou, né? Ele deu para nós a razão, deu para nós a inteligência, deu para nós uma capacidade de observar, e uma vontade de observar. Né? Todo mundo que... Quem tem filho? Bom, a maioria. Vocês lembram daquela fase que os filhos estavam, sei lá, 4, 5 anos, e começaram a perguntar o porquê? Tudo, né? Ficava lá assim, mas... ou o que é? Minha mãe, até ela depois mostrou, ela tinha num caderninho anotar as perguntas que eu ficava fazendo, eram chato. Aí eu ficava falando, por exemplo, uma hora ela viu eu fazendo assim, o que você está fazendo? Eu estou curioso para saber se eu ficar com a língua muito tempo para fora, se ela seca. Então, o que tem debaixo do asfalto? Umas perguntas assim, sei lá. Eu tinha muita curiosidade. O fato é de que a criança também, isso vocês podem, quem teve filho vai lembrar nessa fase dos 3, 4, 5 anos, tem muita curiosidade, fica perguntando por que de tudo. Essa curiosidade é algo que está no nosso coração, na nossa alma. Que Deus deu para que a gente, tendo curiosidade, chegasse à conclusão que ele existe. Tá? Alguma dúvida? Ou vocês não estão entendendo nada, ou eu estou explicando muito bem. Como eu duvido que eu estava explicando muito bem, espero que vocês estejam entendendo. Tá? Se alguém tiver dúvida, tiver um pouco complicado, por favor, me avise. Tá? Eu vou dar um outro argumento para o conhecimento de Deus, só que baseado também na razão, mas não só não diretamente. Assim, o primeiro foi meio baseado mais na ciência. Vou dar um argumento que é mais baseado, talvez, na psicologia, que é, não digo na psicologia, mas com a psicologia a gente consegue ver que isso acontece, que é o desejo da nossa alma. A gente, como ser humano, a gente deseja algumas coisas, por exemplo, deseja o amor, a justiça, a verdade, a beleza, a felicidade, sentido. Não deseja isso só em parte, mas totalmente. O que significa toda essa frase estranha que eu coloquei aqui? O ser humano deseja algumas coisas na vida dele que ele sabe que não vai ter satisfeito. Por exemplo, a gente deseja justiça. A gente fica louco da vida quando vê alguém que é desonesto e que se dá bem, fica rico, né? Às custas de roubar outro. Né? Quando tem corrupção e tal. Isso é revoltante. A gente quer justiça. Mas se você olhar a história da humanidade, hoje a gente vê que não há justiça aqui na Terra. A gente vê pessoas que são ruins, são más, se dando bem, pessoas que são boas, sendo injustiçadas, se dando mal. O maior exemplo de todos esses, o Jesus.
né? Ele veio para salvar toda a humanidade, fez o bem e foi morto. Então, só que a gente continua desejando a justiça, mesmo se você olhar sabendo que aqui na Terra a gente não vai encontrar. Não adianta sonhar que um dia vai haver a sociedade perfeita que vai ser justa, não vai. E se você abrir o olho, você sabe que isso não vai acontecer. Porém, a gente continua desejando a justiça. A gente deseja a felicidade. Né? Quem que não quer ser feliz? Só que aqui a gente sabe que a gente não consegue ser plenamente feliz como a gente quer. Como a gente deseja no nosso coração. A gente deseja ter sentido na nossa vida. Isso é outro também, que quem tem filho vai lembrar. Toda hora o filho pergunta, mas por que eu estou fazendo isso? O que eu vou fazer com isso na minha vida? Ou está na aula, né, quem é professora. Aqui tem algum professor aqui? Ou profissãozinha complicada. Mas o professor sempre vem alguém assim, está dando aula para o aluno perguntando, mas o que eu vou fazer isso? Assim, para que isso vai servir na minha vida depois? Né? Especialmente de matemática. Né? Matemática é complicado. Enfim, a gente quer ter um propósito, quer haver um sentido naquilo que a gente está aprendendo, quer encontrar um motivo para isso. Mas, se tudo que a gente está fazendo acaba, o que a gente está fazendo não tem sentido. Né? Vamos dizer, você vai lá e constrói uma casa com todo esforço, e pega o material, compra e vai lá, e mão de obra, e constrói lá, e aí chega depois e destrói tudo. Ninguém faz isso, porque isso não tem sentido. Para que você construiu, em primeiro lugar? Se isso é verdade, por outro lado, se a nossa vida, e eu estou falando aqui, vida não só a nossa vida humana, eu, você individualmente, mas se a humanidade vier um dia acabar e não existir mais nada, tudo que a gente está fazendo não tem sentido. Vamos dizer que a gente esteja vivendo, criando nossos filhos, trabalhando, e aí vai vir um cometa, um asteroide bater na Terra e acaba a vida na Terra, e não tem mais nada além dessa vida. Tudo que a gente fez não tem sentido nenhum. O que eu quero dizer com isso aí? Esses desejos que a gente tem são naturais, mas eles não podem ser satisfeitos. Eles só vão fazer sentido se há uma outra vida. Eles só vão fazer sentido se há uma vida eterna depois. Eles só vão fazer sentido se há um Deus para o qual a nossa vida tem um propósito. Mais ainda, se há um Deus para o qual deu uma missão particular para cada um de vocês. Tem um propósito para cada um de vocês, um sentido para cada um, da existência de cada um. Né? Eu gosto de uma palestra que o Padre Paulo Ricardo deu. Vocês conhecem o Padre Paulo Ricardo? Sei. O pessoal fica feliz quando eu falo o nome dele, ele é maravilhoso. Quem não conhece, anota aí, Padre Paulo Ricardo. Procura na internet, que vale a pena conhecer. Ele falou assim, a gente veio a existir, nós somos um em 1 milhão. Né? Na nossa vida, antes do óvulo ser fecundado, havia bilhões. Eu não sei. Milhões de espermatozoides lá para fecundar um óvulo. Havia milhões de possibilidades distintas. Pode deixar aberto. Dessas milhões de possibilidades, Deus escolheu você para vir. Imagina como se fosse um estádio inteiro, cheio de gente. Haviam pessoas provavelmente melhores que vocês, haviam pessoas diferentes, haviam pessoas de outro sexo, haviam pessoas com deficiência, sem deficiência, havia todo tipo. Deus falou, não, eu quero você, com os seus defeitos, com as suas qualidades, é você que eu vou escolher para vir aqui. Cada um de vocês tem um propósito. Cada um de vocês tem um motivo para estar aqui. Para a existência de vocês. Mas, em última instância, todos esses motivos voltam para Deus.
Tá? Esse desejo que a gente tem, então, de propósito, ele só vai ser satisfeito se Deus existir. E se Deus não existir, ele não será satisfeito. Tá? A gente fala, a alma humana deseja a Deus. E tem um porém, né? Tudo que a gente deseja, ou tudo que, na verdade, a gente vê na natureza, que a natureza deseja, um animal tem fome é porque a comida existe. O animal tem sede é porque a água existe. A gente não deseja algo que não pode satisfazer a nós. Só que a gente deseja coisas que não vão nos satisfazer plenamente. E a gente quer elas plenamente. A gente deseja felicidade perfeita. A gente deseja justiça perfeita. É sinal que a felicidade perfeita existe. Que a justiça perfeita existe. Portanto, Deus existe. Tá? Essa argumentação chama-se o argumento do desejo da alma. Tá? Quem está curioso para saber mais, uma pessoa que formulou ele muito bem, chama-se C.S. Lewis, tá? É o autor do livro, o livro mais famoso deles é... Quem conhece C.S. Lewis? Eu não vou dar esse nome. Também. O livro mais famoso dele chama-se As Crônicas de Nárnia. Né? E a história lá do leão, a feiticeira, o guarda-roupa, etc. É muito divertido, quem não leu ainda, leia, que é legal. Mas além de ele escrever contos, ele também escreveu livros de teologia muito bons. Né? E num deles ele apresenta esse argumento do desejo da alma como sendo uma mostra de que Deus existe. Ele não colocaria esse desejo na nossa alma se ele não pudesse ser satisfeito. A gente não desejaria a justiça se a justiça não pudesse chegar lá. Não desejaria a felicidade se não houvesse felicidade perfeita para atingir. Não é natural a gente ter esses desejos se eles não podem ser satisfeitos. Não pensa que foi só o teólogo cristão, como C.S. Lewis, que chegou a essa argumentação. Tá? Os filósofos ateus chegaram à mesma conclusão. Só que eles falam, Deus não existe, portanto somos infelizes. Portanto, o mundo não tem sentido. Portanto, a gente pode se matar, que isso não faz sentido nenhum. Eu estou falando, parece exagero, mas não é. Tem um sujeito lá que eu estava vendo, chama Jean Paul Sartre, alguém pode ter ouvido falar já dele, que ele chegou a exatamente essa conclusão. Ele falou, Deus não existe, logo a vida não tem propósito, logo se matar é uma virtude. O que, para a lógica dele, faz lógica, né? É verdade, só que é triste, né, ver que é assim. E porque, de fato, as coisas só vão começar a fazer sentido nessa vida se há Deus para o qual a gente foi criado, para o qual a gente deseja chegar. Tem um outro, chamado Albert Camus, ele fez também toda uma elaboração dizendo assim, Deus não existe, logo não busque sentido na tua vida, senão você vai ser infeliz. Então, ou seja, não é uma conclusão cristã, teológica, só dos cristãos, só dos teólogos. Uma conclusão que também o outro lado da história chegou e que eles, né, se levarem a sério, isso aí é uma vida muito triste. Graças a Deus, estamos desse lado da história. Dúvidas? Tá certinho? Hein, Daniel? Oi. Curiosamente, esses nihilistas que acreditam que não tem razão a vida, tem razão em tentar te convencer disso, né? Então, se não tem razão, não precisaria nem me convencer de nada, né? Pois é. É verdade. Você falou nihilista, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo. Nihil significa nada. Né? Nihilistas são os que acreditam que nada, que tudo chega a ter um destino que é o nada. Né? Quem criou esse termo e criou também essa ideia foi um filósofo chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ou Nietzsche. E que é curioso, estava ouvindo outro de um filósofo, professor de filosofia lá nos Estados Unidos, comentando numa entrevista de que quando ele era jovem, ele era ateu, e começou a estudar Nietzsche. E o professor dele falou, olha, o professor dele é ateu também,
Falou, olha, cuidado, todo mundo que estuda Nietzsche acaba virando cristão. Porque ele vê uma coisa tão... Ele começa a mergulhar tanto na infelicidade que percebe, não, tem que haver razão para a gente estar aqui na existência. Que bom que a gente está, né, aqui gastando a nossa quarta-feira à noite para aprender sobre Deus, não para aprender sobre outras coisas, né? Porque é ali que a gente vai ser satisfeito. Eu coloquei só uma citação do Salmo 41 que tem a ver com tudo isso. Ele fala, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Esse salmo é muito bonito. O começo dele fala assim, do mesmo jeito que a corça, né, que o cervo, ele deseja as águas, desse mesmo modo, a minha alma deseja Deus. Né? Então, essa sede de Deus não é uma coisa que a gente descobriu agora, é uma coisa que o salmista, lá 1000 anos antes de Cristo, já tinha escrito. Está dentro do nosso coração, porque Deus criou para a gente desejar chegar até Ele. Mas ele podia ter cruzado os braços, falar, cara, já botei no coração de vocês o desejo de chegar até mim, já botei uma mente racional para vocês meditarem, refletirem, olharem e chegarem à conclusão que eu existo, tá bom, vou fazer outra coisa, vou para o outro lado do universo lá, curtir. Deus não fez isso. Ele próprio se revelou para a gente. Não baseou só na nossa inteligência, nossa mente, nossa razão, chegar até ele. Ele veio e se mostrou a revelação dele para nós. Ele se revelou ao ser humano desde a origem. Criou Adão e Eva e passeava com Adão e Eva no paraíso. Chamou Adão e falou, eu vou criar para você uma companheira e tal. Ele estava junto com Adão e Eva, até a queda de Adão e Eva, e esse é um assunto para a próxima aula. Ele também se revelou... Adão e Eva destroem a amizade de Deus, a sua amizade com Deus no pecado. A gente vai estudar isso com detalhes na aula que vem. Mas ele continuou se revelando depois. Se revelou em Abraão, quando escolheu, chamou Abraão, e a partir de Abraão fez um povo, para que o Messias, para que o Filho de Deus pudesse vir através desse povo. Tá? Também, Deus se revelou a Moisés, mais um pouco na frente. Não sei se vocês conhecem todos esses episódios, estou citando aqui rapidamente. Quem não conhece, a gente vai ter uma aula sobre Bíblia e vai falar eles em mais detalhes, né? Na próxima aula. Mas, vou só dando uns pitacos aqui e ali, né? Moisés, aquele quando o povo estava escravo no Egito, Deus chamou Moisés e se revelou para ele. E mais ainda, revelou a Moisés não só que ele existe, que ele estava lá, que ele estava vendo o sofrimento do povo, mas revelou também o seu nome. Né? Quem sabe o nome de Deus revelado? Vem a ponto extra. Emanuel. Não. Eu sou quem sou. Quem falou? Parabéns, é isso aí. Em hebraico é Yahvé. Então, isso é bem colocado. Agora aí você vai entender algumas partes. Sabendo que esse Yahvé, essa palavra que Deus revelou, significa eu sou aquele que sou. Em outros termos, eu sou a existência. Vocês existem porque eu sou. Deus não é só... Ele dá a existência a todas as coisas. Tem toda uma profundidade nesse nome. E aí vocês vão entender por que Jesus volta e meia fala eu sou. Né? Antes que Abraão existisse, eu sou. E quando ele fala isso, o pessoal fica louco da vida, porque ele falou o nome de Deus. Ele falou assim que ele próprio é Deus. Mas isso a gente não. Tá, Deus depois ele se revelou nos profetas, que chamaram o povo à conversão. Né? Moisés, o povo estava escravo no Egito. Moisés foi lá, abriu o Mar Vermelho. Você deve até ter visto isso, ou em filmes. Tem um desenho animado muito bom, que é o Príncipe do Egito.
né, que mostra o mar se abrindo, aquela cena linda, assim, e tal. Moisés tirou o povo da escravidão, passou no meio do mar, levou lá, subiu no monte, trouxe os 10 mandamentos em 2 pedras. Aí viu o povo pecando, quebrou as pedras, aí subiu, Deus deu novas pedras para ele com as leis. Então ele revelou não só a existência, não só o nome dele, como revelou a lei para Moisés. Os 10 mandamentos a gente tem graças à revelação de Deus para Moisés. Depois, passado esse tempo, o povo, meio teimoso, meio pecador, tal, acabou caindo de novo, aí Deus mandou profetas. Mandou o profeta Elias. Tem histórias lindas do profeta Elias, né, milagres grandes que ele fez. Subiu ao céu numa carruagem de fogo. Tem o profeta Isaías, que viu Jesus 700 anos antes de Jesus, ele viu a paixão de Cristo, descreveu com uma precisão incrível como é que Jesus, o que Jesus ia fazer aqui na Terra. Né? O final do livro do profeta Isaías é a descrição da paixão de Cristo, tanto que ele, assim, o pessoal chama de o Evangelho do profeta Isaías. Então, Deus se revelou para os profetas, e tem outros, né? Sempre chamando o povo à conversão, sempre o povo seguia, depois de um tempo voltava atrás. Tem uma história semana passada, as leituras que teve na semana passada, durante a missa da semana, eram do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi lá e profetizou a cidade, as pessoas estão muito pecadoras, Deus disse que vai destruir a cidade. O pessoal queria matar o profeta porque ele falou mal da cidade. Coisas... Foi muito interessante. A Bíblia está cheia de história divertida para ler. Todas as revelações do Antigo Testamento era só imagem, porque a plena revelação de Deus ainda ia acontecer. Né? Deus mandou, Deus falou. Então, pessoal, Moisés ouviu a voz de Deus, viu até um reflexo de Deus. Isaías viu uma imagem, mas essa ainda não era a plena revelação de Deus para a humanidade. Qual que é a plena revelação de Deus para a humanidade? Ali é a plena revelação. Ele próprio ensinando. O próprio Deus vem, se encarna, se torna um de nós, assume a nossa humanidade e se revela para a gente. Isso é maravilhoso. Né? Isso até me emociona assim, de ver. Por isso que São Paulo vai falar, Jesus, a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito da criação. Quer dizer, quando a gente não consegue ver a Deus, Espírito, mas quando a gente vê Jesus, ele é o Deus, ele é a imagem de Deus. Por isso que a gente pode falar, ele é o primogênito, ele foi gerado antes de haver toda a criação. Aí Jesus próprio fala, aquele que me viu, viu o Pai. Como é que pode perguntar? Porque essa historiazinha aqui que estou contando é no Evangelho de São João, capítulo 14, última ceia. Jesus está lá ensinando os apóstolos. Estão junto com ele pouquinho tempo antes de morrer, né, algumas horas antes de ser preso e depois crucificado. E ele fala do Pai, de Deus Pai. E aí um dos apóstolos, que é Felipe, fala, mostra o Pai. Só de você mostrar o Pai basta para a gente. Jesus falou, Felipe, eu estou tanto tempo contigo. Se você me viu, você viu o Pai. Eu sou a imagem do Pai. Quer dizer, ele está falando, eu sou Deus, eu estou me revelando totalmente para você. Né? Como é que pode dizer, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Enfim. Dúvidas? Estou perguntando dúvida, ninguém está falando nada, estou ficando... Mas vamos lá. A revelação de Deus, quem que é esse aqui, vocês sabem? Santo Agostinho, não dá para ver muito aqui, mas os retratos de Santo Agostinho, em geral, está assim, ele está
com uma mão ele está escrevendo, e com a outra ele está com o coração ardendo. Porque quando ele contemplava Deus, ele falava, meu coração arde de amor por Deus. Então, o que ele... E aqui, nesse quadro, é interessante que está escrito aqui, veritas, né, que é a verdade. Ele está olhando para a verdade, o coração dele está ardendo por causa da verdade, e ele está escrevendo o que ele está vendo. Tá? Ele é... Santo Agostinho viveu em torno do ano, se não me engano, 350 ou 380, né, depois de Cristo. Ele é, sem dúvida, o maior teólogo do primeiro milênio. Tá? Dos primeiros 1000 anos da Igreja, certamente ele é o maior. Do segundo milênio é São Tomás de Aquino. Do terceiro milênio, não sei, a gente ainda está vivendo aqui para saber. E ele escreveu umas coisas muito interessantes. Por exemplo, assim, tudo que eu vou falar tem a ver com a filosofia de São Tomás de Aquino. Tá? É possível chegar a conhecer a existência de Deus pela razão. Mas Deus, pelo seu infinito amor por nós, revelou-se a si mesmo. No Antigo Testamento, ele se revelou pelos patriarcas e profetas, mas na plenitude dos tempos, ele revelou-se em Jesus Cristo. E aí eu vou colocar uma frase, que é a frase mais famosa do Santo Agostinho. Tá? Fizeste no Senhor para ti, o nosso coração anda inquieto, enquanto não repousar e descansar em ti. Não sei se você já ouviu essa frase, mas ela está no comecinho de um livro chamado As Confissões de Santo Agostinho, que é um livro... A Mariana pode dizer, ela está lendo esse livro, né? Muito bom. Santo Agostinho, inclusive, é conhecido, hoje é patrono dos psicólogos, tá? Porque ele, em particular, acho que dos psicanalistas, porque nesse livro ele contou a vida dele, é uma autobiografia dele, As Confissões. Ele conta a vida dele, ele descreve a alma dele, descreve os sentimentos, descreve as emoções, descreve o que ele pensava, como que ele viveu, de um modo muito forte, muito profundo, assim, né? E todo o processo de conversão dele. Por isso, não é à toa que, assim, falar, ele é o que os psicólogos adorariam ter como paciente, porque ele consegue colocar toda a alma dele para fora dentro daquele livro, né? Vale a pena ler quem não conhece, tá? Ele não é uma leitura assim, super complicada. Outros livros de Santo Agostinho são bem mais complicados, tá? Mas esse aqui, ele é como ser uma autobiografia, acho que é bem legal. E essa frase, sem dúvida, é uma frase mais conhecida dele, né? Citada à torta direita em vários lugares, que ela é um resumo do nosso sentimento. A gente, enquanto nosso coração não encontrar Deus, a gente vai ficar inquieto, a gente vai ficar triste, alguma coisa vai estar faltando. Na nossa alma tem um buraco, que não adianta você colocar o que quiser lá, que não vai preencher esse buraco, só Deus vai preencher. Tá? Nossa alma, ela tem um tamanho infinito, só o infinito vai conseguir encher ela. A gente vê isso, só abrir o olho. Vou dar mais um exemplo só disso aí. Conheci uma pessoa, ele falou, olha, meu irmão, ele estava contando meu irmão, ele falava assim, eu não sou feliz, mas eu sei porque eu não sou feliz, é porque eu não tenho dinheiro. Quando eu tiver $1 milhão, ele fala, eu vou ser feliz. Aí o cara trabalhou, se esforçou, investiu, né? Aí ele olhou na conta bancária dele, tinha lá $1 milhão. Ele falou, mas sabe uma coisa, eu não estou feliz. Eu já sei o que eu preciso de $3 milhões. E juntou, e trabalhou, e não sei o quê, fez o dinheiro e continuou infeliz. Porque não adianta, ele podia ter milhares de milhões de dólares. Né? Você olha, Elon Musk lá, chegou a ter $1
trilhão de dólares. Né? Fortuna que não adianta nem ele tentar gastar, nem o filho, nem o neto, nem os bisnetos, nem toda... Não ia nem conseguir, nem se quisesse gastar. Ele continua desejando mais. Não satisfez ainda. Não, mas desejo ir para Marte. Ele vai chegar a Marte, vai continuar desejando mais. Nosso desejo não vai nunca se satisfazer. Porque a gente deseja algo que não tem nada que consiga satisfazer a gente, a não ser o próprio Deus. Um contra-exemplo disso, você olha a Madre Teresa de Calcutá, que não tinha absolutamente nada. Ela tinha dois hábitos, né, 2 roupas e um balde. Essas eram as posses dela. Uma roupa para ela se vestir. Uma roupa para ela trocar quando essa roupa que ela está vestindo ficasse suja. E um balde para lavar a roupa enquanto ela estivesse suja. Isso que ela tinha na vida. Eu falava, isso que as pessoas da minha ordem vão ter. Mais ainda. E ela era feliz. E você olha aquela mulher, dessa altura, fraquinha, corcunda, se esforçando, tomando conta dos pobres na rua, com um sorriso que se mostra, essa mulher é feliz. Porque o que ela encontrou vale muito mais do que trilhões de dólares de dinheiro, e ela encontrou o próprio Deus. Cada vez que ela ajudava um pobre, ela falava, eu estou ajudando a Jesus. Cada vez que ela sentava, ela rezava, ela passava 4 horas de oração, de adoração todos os dias, 4 horas de adoração eucarística todo dia. Eu estou adorando a Jesus. Então, assim, ela encontrou o sentido da vida e por isso ela era plenamente feliz. Gente, o conteúdo da aula de hoje era esse, mas eu espero agora ouvir um pouquinho de você. Eu falei demais e não ouvi ainda.